Iniciando a gravação, então, a gente está completando a aula de patologia do do corpo uterino, né? E nós tínhamos acabado de falar de hiperplasia, tá? Então, aqui nessa imagem, está uma hiperplasia do endométrio, de padrão complexo, tá certo? Sobre as hiperplasias, o que a gente viu que era importante? Que o que provoca as hiperplasias é um estímulo estrogênico elevado comparado com o estímulo da progesterona, que é uma condição conhecida como hiperestrogenismo. Né? O endométrio vai proliferando, tá? E tem níveis de proliferação desse endométrio, e as hiperplasias que são de alto grau, que são aquelas que apresentam atipias celulares, estão mais associadas com a evolução para um adenocarcinoma. Né? Então, a importância das hiperplasias é porque, quando elas são de alto grau, elas são condições pré-malignas. Tem uma associação muito grande com o adenocarcinoma de endométrio, que é o nosso próximo assunto, certo? Que é o adenocarcinoma do endométrio. Quais são as características gerais dessa neoplasia? Né? Obviamente, um câncer, né? Um câncer de útero. Né? Alguém te fala assim, a paciente está com câncer de útero. Aí já te deu a dúvida, né? É câncer do colo do útero ou é câncer do corpo do útero? São completamente diferentes. Né? Aqui, por exemplo, no endométrio, não tem nada a ver com infecção pelo HPV. Tá? Não tem absolutamente nada a ver com a infecção pelo HPV. Já no colo do útero tem tudo a ver com a infecção do HPV. Né? Então, câncer de útero, eu quero saber, câncer do colo uterino ou câncer do corpo uterino? Tá bom? E dentre os cânceres de corpo uterino, o mais importante deles é o adenocarcinoma do endométrio ou simplesmente carcinoma do endométrio. Vai acometer mulheres de 55 a 65 anos, sendo incomum antes dos 40. A manifestação clínica principal, né, pasmem, sangramento uterino anormal, principalmente numa mulher que já está onde? Ó, na pós-menopausa. Né? Então, o paciente já menopausou, já não menstrua mais, começa a sangrar, opa, será que aí é um sinal de câncer do colo uterino? Bom, clinicamente, eu posso separar em dois tipos diferentes de câncer. O carcinoma do endométrio do tipo 1, ele é dependente do estrógeno. Tá? Vai pegar mulheres mais jovens na perimenopausa, com história de hiperestrogenismo e precedido por hiperplasia. Então, a sequência etiopatológica desse tumor é muito simples a gente pensar. Né? A gente vai pensar em alguma causa de hiperestrogenismo, como, por exemplo, a perimenopausa, com os ciclos anovulatórios, né, constantes dessa fase, gerando excesso de estímulo do estrógeno, que impulsiona a proliferação das células do endométrio, tá? Gera-se, então, em primeiro momento, uma hiperplasia. Essa hiperplasia endometrial, ela evolui para uma hiperplasia com atipias celulares, devido ao acúmulo de mutações que vão acontecendo nessas células. E aí, quando essas células conseguem crescer para dentro do miométrio, a gente está diante de um carcinoma do endométrio, né? Porque ele é um carcinoma invasor. Ele vai sair do endométrio e vai adentrar o miométrio. Bom, no tipo 2, o tumor é chamado estrogênio independente, porque ele não tem essa relação, tá, com o hiperestrogenismo, e ele não é precedido por hiperplasia. Tá? Nesse caso, a gente vai encontrar um pior prognóstico nessas pacientes, são tumores mais agressivos e são diagnosticados numa idade mais avançada. Tá? Só como uma observação importante, como os adenocarcinomas do tipo 1, né, que são dependentes de estrógeno, eles são precedidos por hiperplasia, você tem a chance de fazer um diagnóstico precoce, né, porque você pode diagnosticar numa fase pré-maligna, tá bom? Já no do tipo 2, como não é precedido por uma lesão pré-maligna, a gente não tem como fazer esse diagnóstico. Né? Então, quando aparece, já é um diagnóstico do próprio câncer. Por isso, eles têm pior prognóstico, são diagnosticados em idade mais avançada, porque eu não consigo pegar as lesões pré-malignas desse tumor. Okay? Na maioria dos casos, tá, a gente tem o do tipo 1. Ele é muito mais comum do que o do tipo 2. Tá?
Que bom, né? Porque aí você tem a chance de fazer o diagnóstico na fase da hiperplasia. Esperando meu slide aparecer. Bom, quais são os fatores de risco para adenocarcinoma do endométrio? Hiperestrogenismo. Ou seja, esses são os do tipo 1 que a gente conhece, tá? Você pode pensar numa mulher nulípara, com menopausa tardia, obesidade, estrogenoterapia sem oposição, tumores ovarianos produtores de estrógeno, tá? Tamoxifeno, que é um medicamento usado para tratar câncer de mama. A gente vai conversar sobre ele na aula de mama e a gente vai entender por quê que ele pode gerar hiperplasia de endométrio, pode gerar, inclusive, carcinoma de endométrio, tá? E aqui a hiperplasia endometrial atípica, que é a hiperplasia de alto grau. Tá bom? Então, tudo isso que a gente está colocando aqui é fator de risco para o carcinoma do endométrio do tipo 1, tá? Vou até escrever aqui, fatores de risco para o do tipo 1, ok? Para o do tipo 2, a gente não conhece exatamente quais são, tá? Para lembrar, sem oposição da progesterona. Então, você está usando o estrógeno como terapia na sua paciente de reposição hormonal e não está fazendo uma oposição importante com a progesterona. A macroscopia da lesão tende a ser uma massa com crescimento difuso, infiltrativo, endofítico ou vegetante, polipóide, de maneira exofítica. Tá? Lembrando, todos os dois tipos, tanto o endofítico quanto o exofítico, infiltram a parede do útero, infiltram o miométrio. Tá? Mas no endofítico, a gente tem uma infiltração que gera uma ulceração desse útero, né? Então ele tende a ser ulcerativo, e o exofítico, ele infiltra, mas ele cresce mais para fora, fazendo um aspecto vegetante. Tá? Coisas que a gente já conhece, né? Na microscopia, eu vou ter a proliferação de glândulas atípicas, infiltrativas, que penetram o miométrio, podendo atingir a serosa e infiltrar outros órgãos. Bom? Então, aí a presença de glândulas indica para a gente que é um adenocarcinoma. Tá? Então, na morfologia aqui na macro, a gente está vendo aqui esse útero aberto, tá? O colo do útero aqui embaixo, o corpo do útero, e aqui a gente está vendo uma grande lesão aqui dentro da cavidade uterina, mas se expandindo para a parede do útero. Tá? Aqui a gente tem uma tendência a pensar numa massa mais exofítica do que endofítica. Bom? Às vezes, o que acontece? Na hora que a gente vai fazer a biópsia, a gente não consegue fazer uma biópsia muito profunda do miométrio, tá? Mas, e aí a gente biopsia aqui em cima, e aqui em cima o que a gente vai ver? Às vezes uma hiperplasia, tá? Mas é uma hiperplasia o quê? Complexa. Então já indica pra gente que tem a possibilidade de estar associada com adenocarcinoma. Uma outra coisa importante é que na hora que a gente olha o ultrassom endovaginal dessa paciente, a gente já pode ver no ultrassom a infiltração do miométrio, entendeu? Então, já pelo ultrassom, já vem indicando que a lesão tem uma tendência a se tratar de um adenocarcinoma, tá? Aí faz a biópsia, mesmo que na biópsia venha hiperplasia complexa, atípica, o seu entendimento é, nossa, essa paciente está já com um adenocarcinoma de endométrio, mas a biópsia, como ela foi muito superficial, pegou lá em cima só a hiperplasia. Entenderam? É uma lesão de padrão polipóide na macro. Esse caso, sim. Tá? Nessa outra imagem, olha, estão vendo a lesão aqui, ó? Essa não tem um padrão tão polipóide, ela está mais escavada aqui, ó, tá? Nessa imagem, tá? Mas na hora que foi feito o corte desse útero, assim, ó, cortou o útero aqui, assim, ó, tirou uma fatia desse útero. Vocês estão vendo aqui a lesão, ó? Tá? Hemorrágica, focos de hemorragia, tá bom? Aqui nesse ângulo, tá dando a noção de que ela tem um aspecto mais exofítico. Isso aqui que está aqui para baixo é o miométrio, tá bom? E você vê nitidamente que a lesão está infiltrando o miométrio.
Entendeu? Então, isso aqui, quando o paciente faz a esterectomia, a gente vai conseguir dizer, com certeza, qual é a profundidade de invasão dessa lesão na parede. Isso vai ser importante para o estadiamento. Tá? Eventualmente, a lesão pode passar toda a espessura desse miométrio e crescer aqui para fora do útero, na serosa. Tá? Isso pode acontecer. Olha essa lesão, certo? Olha como é que ela tem uma característica muito infiltrativa. Aqui a gente tem a sensação de que ela está consumindo toda a parede, porque essa é a parede normal do miométrio. Tem uma cor mais avermelhada, tá? Tá vendo? Olha como é que aqui a lesão, que tem uma coloração mais brancacenta, ela ocupou praticamente toda a espessura do miométrio aqui, ó. Bom, e olha como é que é uma lesão intensamente sangrante, tá? E aí a sua paciente está apresentando hemorragia uterina anormal. Nesse caso, nessa parte a lesão, ela tem uma característica mais polipoide, mas nessa parte ela tem uma característica mais ulcerada. Então, os padrões macroscópicos, eles podem se misturar uns aos outros, tá? Aqui, ó, a lesão dentro do útero, tá? E aqui, ó, mostrando pelo lado da serosa, a gente está vendo a serosa com uma cor diferente aqui, ó. Estão vendo? Tá? Isso é sinal de que a lesão infiltrou completamente a parede, tá? E está chegando até a serosa. Aqui, ó, até a possibilidade disso ser uma fístula. Uma fístula entre a cavidade uterina e o peritônio. Imagina se a paciente faz isso. Se ela faz uma fístula, né, útero peritoneal, tá? Vai ser aqui uma fonte de infecção, de sepse, pode formar abscessos aqui, tá? Bom, então macroscopicamente vai ser importante olhar várias dessas características para a gente poder, inclusive, dar o estadiamento desse tumor. Né? Na microscopia, vai ser importante definir o tipo histológico. Tá? E a maioria dos carcinomas de endométrio é um adenocarcinoma chamado endometrioide, porque ele imita com bastante fidedignidade o endométrio, porque vai formar glândulas, muitas glândulas, tá? Por isso ele é chamado adenocarcinoma e não carcinoma, tá? A maioria dos casos vai ser esse o tipo histológico e ele corresponde ao carcinoma do tipo 1, que é dependente do estrógeno, que é aquele que veio da hiperplasia do endométrio. Tá? Então, hiperestrogenismo, hiperplasia de endométrio, adenocarcinoma endometrioide é a sequência etiopatológica mais provável. Um outro tipo, segundo tipo mais comum, é o carcinoma de padrão seroso. Ele não forma glândulas, por isso ele não recebe o termo adenocarcinoma aqui, tá? E ele vai estar mais relacionado com o do tipo 2, tá bom? O do tipo 2. Tá? Mais agressivo e tudo mais. Não tem formação de glândulas. Perceba que existem outros tipos histológicos, mas eu nem vou comentar sobre eles, porque eles são todos mais raros, muito mais raros. Então, quais são os dois tipos histológicos mais comuns de carcinoma de endométrio? O adenocarcinoma endometrioide, que corresponde ao do tipo 1, e o carcinoma seroso, que corresponde ao do tipo 2. Tá? Aqui a gente está vendo na microscopia glândulas atípicas infiltrando o miométrio. Então aqui está o miométrio, células miometriais, e as glândulas extremamente irregulares, né, estranhas, esse epitélio muito escuro, muito hipercromático, pleomórfico, tá? Que é o adenocarcinoma infiltrando o miométrio. Não dá para confundir com a adenomiose. Certo? A adenomiose, eu tenho infiltração do miométrio por glândulas, mas são glândulas sem atipias, né? São glândulas normais. E são glândulas que também têm
estroma endometrial. Perceba que aqui não tem estroma endometrial. O estroma aqui desapareceu, porque a proliferação aqui é proliferação só das glândulas. Novamente, a gente está vendo aqui várias glândulas infiltrando a musculatura do miométrio, tá? Mostrando aqui um adenocarcinoma do endométrio, tipo endometrioide. Olha que interessante. Esse aqui tem umas glândulas, certo? Tem umas glândulas, tá? Mas você tem umas áreas que não tem glândula, tá vendo? Tá? Então tem glândula, mas tem umas áreas mais sólidas. Isso tem a ver com o grau histológico, né? O grau histológico desse tumor. Quanto mais glândula tiver, é um grau histológico baixo. É um tumor bem diferenciado. Quanto menos glândula tiver, é um grau histológico alto, né? E é um tumor pouco diferenciado, tá? Não tem como confundir isso aqui com hiperplasia, porque a hiperplasia ela não infiltra o miométrio. Então, se a gente está aqui no miométrio, isso não é hiperplasia. Hiperplasia nunca infiltra o miométrio. Bom, aqui está o miométrio, ó, músculo liso. Não pode ser hiperplasia, está infiltrando o miométrio. Tá? Aqui o grau histológico que eu tinha falado com vocês. Tá? FIGO é Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. E a graduação é definida por eles. Tá? Grau 1 é o tumor bem diferenciado, mais de 95% de padrão glandular. Grau 2, moderadamente diferenciado, 50% a 95% de padrão glandular. Grau 3, pouco diferenciado, menos de 50% de padrão glandular, predominantemente sólido. Tá? É para decorar isso aqui? Não. É só para decorar que quanto maior o grau histológico, menos diferenciado é o tumor, não é isso? Tá? E menos glândula ele vai ter. Uma observação importante é que o carcinoma seroso ele já é considerado naturalmente como grau 3, até porque ele não forma glândulas. Tá? Então, todo carcinoma seroso ele é pouco diferenciado. Lembra que o tipo 2 era mais agressivo? Um tumor mais agressivo? Isso também tem a ver com o fato do grau histológico desse tumor ser um grau histológico mais elevado. Bom? Não tem como confundir aqui com a adenomiose, por quê? Primeiro que essas glândulas são atípicas, tá? E segundo porque não tem estroma endometrial em volta da glândula. Tá? Na adenomiose, eu vou encontrar glândula e estroma. Bom? Então aqui a gente está vendo só glândula, não tem estroma em volta dela. Isso tudo aqui é miométrio. Uma neoplasia bem diferenciada, a gente está vendo aqui que tem grande formação de glândula, Então, uma neoplasia bem diferenciada, que seria grau 1, né? Posso colocar aqui, grau 1. Comparando aqui com essa outra imagem, a gente vê que tem glândula, mas em algumas áreas a gente não está vendo glândula, tá? Não está vendo glândula. Tem mais ou menos aí 50% de cada uma, e essa foi considerada uma neoplasia pouco diferenciada, né? Aí seria aqui um grau 3. Em termos de prognóstico, essa neoplasia tem um prognóstico melhor do que essa, se a gente considerar apenas o grau histológico, tá? Mas é óbvio que o fator prognóstico mais importante é o estadiamento, tá? E o sistema de estadiamento aqui usa aquelas características do TNM, tá? T sendo tumor primário, N metástases em linfonodos e M metástases à distância. Bom? Então, o prognóstico depende do estadiamento, do tipo histológico e do grau histológico. Mas lembrar, o estadiamento é o mais importante. Mais importante é o estadiamento. Ok? Olha, infiltração do miométrio. Mais ou menos 50% da sua espessura. O tumor está infiltrando mais do que 50% do miométrio. Isso vai ser melhor prognóstico ou pior prognóstico?
Se ele invade mais de 50% do endométrio, do miométrio, perdão. Pior, tá? Isso tem a ver, turma, com o TNM. Infiltração do miométrio mais ou menos 50% tem a ver com o T. Infiltração do colo do útero e da vagina é uma invasão por continuidade. O que vocês acham? Qual letra que vai entrar aqui? TN ou M? T. Infiltração da serosa, bexiga ou do reto. Aí seria uma infiltração por contiguidade. TN ou M? T. Exatamente. Carcinomatose peritoneal, que é quando o tumor rompe a serosa e produz uma ascite neoplásica, tá? Podendo aí ter depósitos de tumor em outros órgãos. Bom, não é o M, porque não é uma metástase hematogênica. É o T. Olha que curioso. É mexer no T. Bom, isso é um detalhe, só para vocês verem como que é difícil. Tá? Porque significa, se tem carcinomatose peritoneal, o tumor chegou aonde? Chegou na serose. Tá? Metástases em linfonodos pélvicos ou inguinais. N. E metástases hematogênica, pulmão e fígado. M. Curtiram? Curtiram? Tá? Olha para vocês verem. Então, isso, obrigatoriamente linfonodo, Gabi. E linfonodo loco regional, tá? Linfonodos que estão próximos do tumor. Se for um linfonodo muito distante, pode ser que entre no critério do M. Tá? Linfonodo loco regional. Olha para você ver, a manifestação clínica de uma paciente com câncer de endométrio pode ser ascite. Entendeu? Ela está com ascite, você está investigando a ascite da paciente, e no final de contas a ascite era o quê? Uma carcinomatose peritoneal. Tá? Vamos supor que esses implantes peritoneais, quem lembra desse termo? Implante peritoneal, tenham se instalado na parede do intestino delgado, na parede do jejuno. Tá? E aí o tumor cresceu em volta do jejuno e gerou aí uma estenose, uma obstrução intestinal, por causa desse tumor no peritônio. Estão me entendendo? A paciente pode fazer um abdômen agudo obstrutivo. E aí, no final, na hora que você vai esclarecer o que é, era um câncer de endométrio. Eu posso encontrar células neoplásicas? Posso encontrar, Dudu, mas aí não é bioquímica, tá? Lembrar que bioquímica da ascite é glicose, proteína, tá? É na citologia do líquido acítico. E aí a gente vai pesquisar por células neoplásicas. Como é que chama o procedimento que vai coletar o líquido acítico? Isso, paracentese. Perfeito. Bom, olha essa imagem, turma. A gente está vendo aqui um carcinoma de endométrio, tá? Que ele está como é que fala, gente? Infiltrando aqui a parede, ó, tá bom? Mais de 50% dessa parede. Considerando que a parede era aqui, a parede era daqui até aqui, tá? O tumor está até aqui, ó. Então ele está infiltrando mais de 50% da parede, tá? Nesse caso, o que aconteceu? Aqui está a cavidade uterina. O tumor está aqui, ó, infiltrando toda a extensão do miométrio. E mais ainda, ele está se projetando para fora, certo? Fazendo aqui, ó, uma projeção para fora pela serosa, tá? Então, entre os dois, qual que tem pior prognóstico? Letra A ou letra B? Em termos de estadiamento, qual que tem pior estadiamento? A ou B? B, exatamente, porque eu estou já chegando aqui na serosa, tá? Qual que seria uma consequência
importante aqui do tumor que já cresce na serosa? Carcinomatose, ascite neoplásica, implantes peritoneais. Muito bom. Olha isso, turma. Nós estamos vendo aqui, ó. A gente nem está reconhecendo mais o útero, né? Olha como é que esse tumor está aqui, rompendo praticamente toda a estrutura do miométrio, tá? E uma coisa que está me chamando a atenção aqui nessa imagem é um aumento de volume do ovário, tá? Um aumento de volume aqui, ó, do ovário, que pode estar relacionado com o quê aqui, ó, tá? Com uma metástase ovariana aqui. O ovário pode ser sede de metástase aqui. Prosseguindo, todo mundo entendeu o carcinoma de endométrio? Alguma dúvida? Para a gente fechar a parte de endométrio, tá? Para a gente fechar a parte de endométrio. Endometriose, tá? Parece adenomiose, mas não é. Endometriose é a presença de glândulas e ou estroma endometrial fora do útero, tá? Fora do útero. Então não é nem na cavidade uterina, porque senão seria o endométrio normal, nem no miométrio, porque se fosse no miométrio seria adenomiose. Aqui o endométrio está fora da cavidade uterina. Quais são as sedes mais comuns? Ovário, tuba uterina, ligamentos uterinos, peritônio e cicatriz de laparotomia, tá? Geralmente por uma cesárea, por exemplo. É bem comum encontrar endometriose numa cicatriz de cesárea. A etiopatogênese é controversa. Existem dois tipos de teorias que explicam aqui a endometriose. A mais aceita é a teoria da regurgitação, que seria a seguinte questão: no momento em que o paciente menstrua, em que você tem a contração do útero e a saída do endométrio descamado pela vagina, você pode ter a regurgitação desse endométrio para dentro das tubas uterinas, e como a tuba uterina é aberta para o peritônio, esse endométrio pode respingar no peritônio e implantar em órgãos que estão ali próximos da saída da tuba. Tá? É uma teoria muito bem aceita, e a gente sabe que a mulher que tem poucos filhos e que menstrua muitas vezes, da mesma maneira que aumenta a chance de adenomiose, também aumenta a chance de endometriose. Tá? A teoria da metaplasia, ela tem a ver com o epitélio que forma o peritônio. Tá? Uma origem embriológica semelhante do epitélio que reveste o peritônio com o epitélio que forma o endométrio, tá? Com o epitélio que forma o epitélio da tuba, o epitélio que forma o epitélio da endocérvice. Tá? Então, por uma metaplasia, por uma reprogramação, o epitélio que reveste o peritônio ficaria com uma diferenciação com padrão endometrial. Tá? Essa teoria também é aceita, mas parece que, em termos de frequência, ela é menos importante do que a teoria da regurgitação. Tá? Quais são as manifestações clínicas? A paciente vai ter uma dor menstrual aumentada, que é a dismenorreia, dor pélvica, ou seja, coisas semelhantes com a adenomiose. Tá bom? Aderências entre órgãos e, frequentemente, infertilidade é uma queixa das pacientes com endometriose. É uma das principais causas de infertilidade. Por que eu vou fazer aderências entre órgãos? Por que eu vou ter essa dor, né, durante o período menstrual e essa dor pélvica? Esse endométrio da endometriose, ele também cicla, ele também faz primeira fase, segunda fase, ele também descama.
Tá? E significa que você está descamando um endométrio numa região peritoneal. Isso gera irritação peritoneal com uma reação fibrótica, tá? Formando aderência entre os órgãos. Bom, pode inclusive gerar consequências obstrutivas, gerando constipação intestinal, gerando obstrução da via urinária, dependendo da localização desse endométrio. Aqui na imagem, a gente está vendo as localizações principais de endometriose, tá? Em volta do ovário, por cima da serosa do útero, aqui no fundo de saco de Douglas, aqui sobre o peritônio da bexiga, tá bom? Mas qualquer órgão peritonizado aqui pode sofrer endometriose, intestino, estômago, tá? E inclusive a parede abdominal, tá? A parede abdominal mesmo pode também sofrer endometriose. Gera-se uma reação, uma peritonite, tá? Mas não é uma peritonite difusa, muito importante, uma peritonite mais localizada, tá? Essa dismenorreia que apareceu até aqui pode ser tratado considerando o caso cônjuge concepcional? Então, o tratamento da endometriose e dessa dismenorreia, e inclusive da adenomiose, podem ser tratados com anticoncepcional, sim. Porque com o uso do anticoncepcional, você vai parar de ciclar esse endométrio. E aí, diminuindo a ciclagem desse endométrio, que a gente chama de endométrio não nativo, né? O endométrio nativo seria o endométrio da cavidade uterina, né? Esse endométrio, nessa localização estranha, pode sim ter função no tratamento, sim, ok? Mas para você eliminar a endometriose mesmo, o ideal é você retirar esses focos endometrióticos, tá bom? Aqui, para você retirar esses focos endometrióticos, não adianta você vir por aqui, entendeu? Tipo numa esteroscopia, porque o problema não está dentro do trato genital feminino, o problema está dentro do peritônio. Tá? Então, o método mais comum para você visualizar uma endometriose é a laparoscopia. Laparoscopia, que é a endoscopia da cavidade abdominal. Né? Você entra pela cicatriz umbilical com a câmera de vídeo e você visualiza o peritônio. Tá? E o que chama atenção para os focos de endometriose? Áreas que estão hemorrágicas, frequentemente com acúmulo de hemosiderina, né? E fibrose. Tá? E aí, pela laparoscopia, você pode retirar focos endometrióticos do seu paciente. Num caso mais grave, em que você tem uma endometriose muito grande, por exemplo, em volta do intestino, isso pode ser necessário até fazer uma cirurgia para retirada daquela alça intestinal, entendeu? Porque aquela endometriose em volta da parede ali pode estar prejudicando o peristaltismo na sua paciente. Tá? A gente chama essas endometrioses mais graves de endometrioses invasivas. Tá bom? Aqui mostrando a teoria da regurgitação pela menstruação, gerando a regurgitação do sangue menstrual para dentro da cavidade abdominal. Aqui mostrando a teoria da metaplasia, né? E aqui também mostrando que existe uma teoria de disseminação vascular e de disseminação linfática, porque existe endometriose em localizações muito estranhas, tipo no pulmão, por exemplo. Tá? E aí parece que esse endométrio está sendo levado até lá através de vasos sanguíneos ou linfáticos. Travou aqui para mim. Vamos ver. Bom, na micro, então, focos de estroma e glândulas endometriais sem atipias que respondem à ação hormonal. Então, você encontra frequentemente hemorragia e hemosiderina e pode colocar aqui também, turma, colágeno, tá? Colágeno, tecido conjuntivo. Tá bom? Na macro, aparecimento de nódulos avermelhados ou acastanhados, com fibrose e retração. Ai, ai.
Não tá aparecendo para mim, gente. Meu computador tá meio lento, eu acho. Que dureza. Cansou, né? Todo mundo cansou. Inclusive o computador. Já apareceu para vocês? Para mim não aparece de jeito nenhum. Talvez eu tenha que dividir as apresentações, né, Dudu? Eu tô achando que talvez eu tenha que fazer isso. Tá bom? Na micro, turma. Estão vendo aqui as glândulas, ó. Glândula, 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 tá? Em volta da glândula, estroma, estrominha aqui em volta da glândula, perfeito? E aqui, ó, sangue, tá? Olha que curioso. Tecido adiposo, músculo esquelético. O que que era isso? Uma amostra de parede abdominal. Era uma endometriose na parede abdominal. Então imagina uma paciente com um nódulo na parede abdominal e que durante o período menstrual da paciente, esse nódulo ele aumenta de tamanho, fica doloroso, porque o que está acontecendo dentro desse nódulo? As glândulas estão descamando, estão sangrando, tá? Gerando aí uma reação com edema, tá? É muito comum na parede abdominal a endometriose aparecer na cicatriz de cesárea, tá? Só para a gente fazer um raciocínio aqui. Numa cesariana, você vai cortar o útero, você vai cortar o miométrio, né? E você vai chegar até o endométrio, que é onde a placenta está fixada, né? Na hora que você retira a criança, partes do endométrio podem respingar no movimento de saída da criança ali, ó. E aí, na hora que você fecha a abertura da laparotomia, pode ficar ali depósitos de células e gerar uma endometriose na cicatriz da cesárea. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, a laparoscopia. Eu entrei com a câmera de vídeo pela cicatriz umbilical. E aí eu estou vendo a serosa das estruturas, tá bom? Então aqui a serosa mostrando pontos de hemorragia, fibrose, tá? Uma retração aqui, ó. Uma retração aqui, ó. Olha como é que tá legal aqui nessa imagem a retração. Isso são focos de endometriose. Então, numa paciente, por exemplo, que está com infertilidade e está tentando engravidar, pode ser necessário, numa laparoscopia, você diagnosticar a endometriose dela e retirar esses focos endometrióticos por biópsia, na laparoscopia. Ok? Turma, uma curiosidade, nós vamos abordar isso com mais detalhe na aula de ovário, que é a aula de sexta-feira. Tá? O que vai acontecer? Você, no ovário, a endometriose, ela se forma através de um cisto. Tá? Então, você tem um cisto revestido internamente por epitélio, por glândulas endometriais, e elas sangram para dentro do cisto. Então, ao longo do tempo, esse cisto vai aumentando de tamanho, e o sangue preso lá dentro vai se tornando um sangue com essa cor de chocolate. Por isso, ele é chamado cisto achocolatado do ovário. Tá? É a endometriose ovariana. Okay? Nós vamos estudar isso com mais detalhe no ovário. Tá? Para a gente terminar, nós terminamos aqui o endométrio e vamos falar agora do miométrio. Bom, uma coisa só que a gente vai falar. Que coisa que é essa que a gente vai falar? A mulher, Renatinho, a mulher que toma anticoncepcional tem descamação do endométrio normal, só não ovula? Vamos por partes. Primeiro tem que ser um anticoncepcional de cartela, né? Que a paciente vai tomando por dias, tá? Não tem aqui uma ciclagem idêntica à ciclagem do ciclo menstrual.
Tá ok? Então aqui é uma descamação simplesmente para a paciente ter certeza de que ela não está grávida. Tá? Não é uma menstruação normal. O endométrio descama, mas não é um endométrio menstrual. Tá bom? E ela não ovula, né? Ela não ovula em nenhum método anticoncepcional que usa hormônio, tá? Método concepcional que usa hormônio, a mulher não vai ovular, tá bom? Mas não é uma menstruação verdadeira. Okay? O problema é que esse sangue que descama com o endométrio pode aumentar a chance de adenomiose, endometriose, entendeu? Por isso que fisiologicamente eu tive aquela discussão com vocês, que o melhor seria os métodos que simulam uma gravidez. Entendeu? Que a mulher não descamasse o endométrio. Mas nem todas as mulheres se sentem confortáveis com esse método. Tá? Mítia, corpo uterino para a gente fechar sem mais delongas. Nós vamos falar do miométrio. Lembrando que no miométrio tem músculo liso. A doença que a gente vai falar de miométrio aqui é uma só. São os leiomiomas. Leiomioma, tá? Leiomioma vem de leiomiócito. Leiomiócito é a célula muscular lisa. Tá? Então é uma neoplasia benigna de células musculares lisas que surge no útero, ou seja, no miométrio é o local principal. Tá? Também pode surgir no colo uterino, porque lá no colo uterino também tem músculo, tá bom? Mas o local preferencial é o corpo uterino, que é onde tem mais músculo. Tá? Então, neoplasia benigna, musculares lisas, ocorre em mais de 25% das mulheres acima de 30 anos, então é uma neoplasia extremamente comum. Tá? É a patologia do corpo uterino mais comum que tem. Vai ser mais comum em afrodescendentes. E na patogênese, existe uma estimulação hormonal. Mas aqui não é hiperestrogenismo. Tá? Tanto o estrógeno quanto a progesterona, na verdade, mais ainda a progesterona, é que estimulam a proliferação das células musculares lisas. Tá certo? Existe também uma relação com o hormônio lactogênio placentário. Tá? Então, se uma mulher tem um mioma, a gente fala mioma, né? Mas o nome correto é leiomioma, porque mioma seria neoplasia benigna de músculo apenas. Tá? Leiomioma é neoplasia benigna de músculo liso. Bom? A relação com o hormônio lactogênio placentário pode fazer com que, se ela engravida e ela tem um leiomioma, durante a gestação esse leiomioma aumenta de volume. Turma, todo leiomioma uterino, ele aparece durante a vida fértil da mulher, ok? Se você pegou uma paciente de 70 anos e ela tem leiomiomas, saiba, eles não surgiram agora, eles surgiram na época antes da menopausa, tá? Porque eu preciso de ter o quê? Estimulação hormonal para que eles apareçam. Tá? E depois da menopausa, não tem estimulação hormonal mais. Na verdade, depois da menopausa, vários leiomiomas fazem o quê? Diminuem de tamanho. Na macro, a gente pode encontrar um nódulo único ou múltiplos nódulos. Aí, se forem múltiplos, a gente pode falar em leiomiomatose. Tá? Esses nódulos são firmes, fasciculados, porque as células formam feixes. Tá? Tem uma cor branco acinzentada, porque ele é um tumor pouco vascularizado. Tá? E ele tem limites bem definidos. Se você apertar em volta de um leiomioma, ele se desprende do miométrio ao redor, tá? Porque ele cresce de maneira expansiva, ele não cresce de maneira infiltrativa. O tamanho é extremamente variável e não é critério para benigno ou maligno aqui, tá? Eu posso ter leiomiomas gigantescos e isso não significa que eles sejam malignos, tá bom? E pela topografia, ele pode se localizar próximo da serosa, chamado subseroso, dentro do miométrio intramural e próximo do
endométrio, e aí ele é chamado submucoso. Tá? Então, mais para o lado de dentro, no meio da parede e mais para o lado de fora. Tá? Eu vou mostrar imagens. Na microscopia, a gente vai encontrar uma proliferação de leiomiócitos sem atipias, com baixo índice mitótico. Tá? E os leiomiócitos tendem a formar esses novelos, essa proliferação meio enrolada de músculo liso, que vai dar o aspecto fasciculado que a gente encontra na macroscopia. Aqui mostrando o colo do útero, o corpo do útero, tá? E tá todo mundo vendo aqui a lesão, ó. Um leiomioma, tá? Limites bem definidos. Okay? Limites bem definidos. Bom? Esse aspecto fasciculado, meio enovelado, enrolado, tá? Ele é brancacento, ele é mais pálido do que o miométrio adjacente, tá bom? E aqui, nesse caso, está mostrando que ele está pressionando aqui o endométrio e o endométrio está sangrando. Então, o leiomioma também é uma causa de sangramento uterino anormal, quando ele pressiona o endométrio e o endométrio sangra. Bom? Isso é útero, tá, gente? Para quem está achando que é um abacate, tá? Não é. Isso aqui é um útero, tá bom? Tem ninguém mais prestando atenção. Ninguém gostou da piada do abacate. Tô acabando, tá, gente? Tô acabando. Já vou liberar vocês. Tá bom? Aqui, o útero aberto. A gente está vendo aqui a cavidade uterina. Essa parte é o endométrio. Olha como é que ele está com esse aspecto mais escuro, que é sangramento. E aqui tem um leiomioma aqui tem outro leiomioma, aqui tem outro leiomioma, aqui tem outro leiomioma. Tá bom? Esse aqui que está dentro da cavidade uterina é um submucoso. Esse aqui também, submucoso. Esses dois que estão dentro da parede são intramurais. Se tivesse um fazendo assim, ó, ele seria subseroso. Tá bom? Como aqui tem vários, eu posso dizer leiomiomatose. Ok? Olha a régua aqui. A régua está dando para você uma noção de tamanho. Tamanho. Então aqui existe uma lesão, ó. Tem mais ou menos quantos centímetros aqui, ó? Vamos lá. Olha. Fazendo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um tumor de 6 centímetros. Isso significa que ele é maligno? Não, nada a ver. Bom? Olha o que nós estamos vendo aqui no ultrassom. A cavidade uterina. Tá? E aqui, ó, uma imagem parecendo um nódulo aqui, ó, na sombra do ultrassom, tá vendo? Ó? Esse seria um leiomioma aqui, ó. Ok? Pela posição, se ele projeta para o lado de fora, subseroso. Se ele projeta para o lado de dentro, submucoso. Perdão, não é corona, tá, gente? Se ele está na intimidade aqui da parede, ele é intramural. Então, esse aqui e esse aqui seriam de que tipo? Intramural. Intramural. Muito bem. Tá bom? Nessa imagem, ó, colo do útero, útero, tubo uterina com ovário, tubo uterina com ovário. Não tá bonitinho demais? Todo mundo tá vendo ele aqui, ó. Tá aqui o leiomioma. Por isso eu chamei ele de subseroso, porque ele tá pro lado de fora.
Nessa imagem, ó, projetado para o lado de dentro, submucoso. E aqui, ó, dentro da parede, intramural. Bom? E aqui um intramural muito grande, tá? Quando abriu aqui o útero, ele até cresceu para fora de tão apertado que ele estava lá dentro, né? Meio que quis expandir para fora. Olha como é que o limite é bem delimitado. Olha como é que esse aqui, ó, parece um pólipo. Olha como é que o submucoso parece um pólipo. Então, se você fizesse uma histeroscopia, entendeu? Você poderia retirar um leiomioma subseroso, perdão, submucoso. Tá? Ele é um pólipo? Não, ele não é um pólipo, porque ele não é constituído por elementos do endométrio. Ele é uma proliferação do miométrio. Por isso a gente usa o termo lesão polipoide. Tá? Voltando aqui, como que eu poderia fazer para retirar esse leiomioma? Ele é subseroso. Ele não projeta para fora do útero. Como que eu poderia essa região? Eu vou entrar dentro do útero. Eu vou entrar no peritônio. Então, laparotomia, em alguns casos, eu posso fazer laparoscopia, tá? Eu faço por câmera de vídeo, se for uma lesão menor, não precisa abrir a barriga da paciente, né? Abrir o abdômen, né? Para não ficar, abrir a barriga, né? Abrir o bucho da paciente, tá bom? Tô cansado mesmo, tá chegando no final, tá? Aqui, ó, não é um ET, é um útero com leiomiomas. Leiomiomatose uterina. Tá? Esses aqui, projetando para fora, subserosos. Esse aqui, projetando para dentro, submucosos. Olha a superfície aqui, ó, como é que está sangrante. Tá? Por quê, gente? Sangramento uterino anormal, que eu estou pressionando o endométrio. E aí o endométrio sangra. Nossa Senhora, misericórdia, né? Olha a quantidade, leiomiomatose uterina, olha a quantidade aqui. Todos esses aqui, todos esses, são o quê? Ó? Subseroso, intramural ou submucoso? Subseroso, né? Esses aqui, aqui tem outros, para quem não viu, ó, aqui, aqui, esses são o quê? Intramurais. Exatamente. Ah, sim, nesse caso teria que fazer uma esterectomia, porque tem muitos leiomiomas, né? Tá? Não necessariamente. É muito comum, sabe, Dudu? Muito comum. Tá? Que ainda não entraram na idade fértil, não faz muito sentido, porque você precisa da estimulação hormonal. A leiomioma antes da menarca não faz sentido. Galera, então perceba o seguinte. A clínica da sua paciente, que eu acho que é isso que vai aparecer aqui nesse próximo slide, se não for, eu não sei, porque não está aparecendo para mim. Ah, mais um leiomioma. Estou passando, tá, gente? Viram aí? Depois lá no vídeo vocês veem com mais calma. Pus foto demais, né? Ó, quantidade de foto que eu coloquei, gente. Eu tô acabando. Faltam 4 slides. Faltam 4 slides. Do not give up. Estou vendo aqui na microscopia os leiomiócitos. Leiomiócitos típicos. Tá? Não tem muita figura de mitose. Bom? Aqui novamente, olha. Leiomiócito típico. Tá? Aqui eles no corte longitudinal e aqui eles no corte transversal, porque geralmente é assim, como eles estão em feixes entrecruzados, quando eu secciono, eu pego os feixes em sentidos aleatórios. Tá? A clínica, chegou aqui, ó, a clínica, obviamente, depende do tamanho, do número, ficou faltando, depende do tamanho, do número e da topografia dos leomiomas.
bom? Vamos pensar aqui. Quanto maior o número, quanto maior o tamanho, maior chance de ter sintoma. Tá? Pela topografia, os sintomas são diferentes. Bom, muitas mulheres têm leiomiomas assintomáticos. Por quê? Eles são pequenos, em número baixo, tá? Então, não gera nenhum tipo de manifestação clínica na mulher. Bom, quais são as manifestações quando elas aparecem? Sangramento uterino anormal. Qual deles vai provocar sangramento uterino anormal? Subseroso, intramural ou submucoso? Submucoso. Não é isso? Dependendo do tamanho, alguns deles podem ser eliminados, são chamados leiomiomas paridos, porque eles forçam o colo uterino e a paciente pode entrar num, entre aspas, trabalho de parto. Imagina a dor da paciente, tá? Meio que tentando eliminar o leiomioma pelo canal endocervical. Bom, é uma complicação grave aqui, tá? A paciente vai sentir muita dor. Compressão de órgãos vizinhos, gerando aí compressão, por exemplo, do ureter, tá? Podendo gerar aí uma uropatia obstrutiva. Qual é aqui o subtipo? A localização para comprimir o ureter? Subseroso. Tá? Alterações da gravidez e parto, ou seja, o paciente pode ter dificuldade para engravidar, certo? Tá? E aí, geralmente aqui vai entrar o submucoso e o intramural. Bom, então pode ser aí um problema dos leiomiomas a infertilidade. Achou leiomioma, eu vou ter que tirar o leiomioma, eu sou obrigado a retirar o leiomioma? Não, gente, tem que saber se a paciente está sentindo sintoma, se ela não está sentindo sintoma, né? Qual é o método que você vai fazer para retirar esse leiomioma, e isso obviamente depende também do número, tamanho e topografia desses leiomiomas, tá? Às vezes a paciente ainda quer engravidar, se você arrancar o útero dela, como é que ela vai engravidar? Tá? Os subserosos, você consegue tirar por fora, né? Os submucosos, você tem uma tendência de conseguir retirar por dentro. Os intramurais são mais difíceis de serem abordados, ok? Agora, existe também um tratamento não cirúrgico para leiomioma. Por quê? Como ele tem relação com hormônios, tá? Você pode tentar fazer a redução do volume de um leiomioma com terapia hormonal, tá? Eu, particularmente, não sou conhecedor profundo dessas terapias, mas eu só estou querendo falar com vocês numa questão lógica. Se ele depende de hormônios, eu posso tentar manipular essa dinâmica hormonal para fazer o leiomioma o quê? Diminuir de tamanho. Tá bom? A gente vê por aí muita esterectomia por causa de leiomioma, tá? E eu fico me perguntando, gente, um leiomioma pequeno, único, vai justificar a retirada do útero da paciente? Será que não tinha outra coisa que poderia ser feita? Tá certo? Fiquem espertos. Nos últimos slides, eu vou chamar a atenção para um diagnóstico diferencial do leiomioma, que é o leiomiosarcoma. Tá? O leiomiosarcoma é a contraparte maligna dos leomiomas. A maioria deles surge de novo. O que quer dizer isso? Não tem nenhuma lesão anterior, já surge um leiomiosarcoma. Tá? Mas em alguns casos, você tem aí em até 2%, eles podem evoluir de um leiomioma. Então, um leiomioma sofreu transformação maligna para leiomiosarcoma. Só que isso é muito raro, 2%. Tá? Então, não justifica você retirar um leiomioma só pelo fato dele poder evoluir para um leiomiosarcoma. Tá bom? Quais são características que sugerem leiomiosarcoma para a gente na macroscopia? Necrose, hemorragia e infiltração. Então, olha essa lesão aqui, ó, no miométrio gigantesca. Não é o tamanho que importa, mas aqui é importante a gente observar a necrose, a hemorragia, tá?
e a infiltração dos tecidos. E na microscopia, o que chama atenção? Atipias das células e figuras de mitose, né? Porque a gente vai ter um índice mitótico mais elevado. Tá ok? Então estão aqui várias figuras de mitose, um índice mitótico extremamente elevado, e a gente tem aqui as atipias com os núcleos alargados, né, uns núcleos assim, hipercromáticos, completamente diferente de um leiomioma padrão, né, benigno. Ok? E como prometido, a gente chegou no final. Esse é o último slide dessa aula, e aqui eu pergunto para vocês, certo? Essa lesão que está aqui, de tudo que a gente aprendeu hoje, que tipo de lesão que é essa? Qual seria o diagnóstico morfológico dessa lesão aqui, ó? Que é a mesma que está aqui, certo? É o mesmo útero aqui. Ele só está em cortes diferentes. Um leiomioma intramural, muito bem. Um leiomioma intramural, tá? E essa outra lesão que está aqui, ó, tá? Que é essa lesão aqui, ó. De tudo que a gente viu hoje na aula. Aí eu pensaria numa lesão de endométrio, exatamente. Uma hiperplasia de endométrio, talvez, tá? Mas se você olhar com cuidado, olha como que aqui, ó, nessa região, a gente tem a impressão que está infiltrando o miométrio, tá vendo? Então pode ser que já seja aqui, ó, um adenocarcinoma de endométrio, tá? Existe relação entre as duas lesões? Leiomioma provoca adenocarcinoma provoca leiomioma? Uma coisa provoca a outra? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá? A única coisa semelhante, bem entre aspas, é que as duas lesões têm uma tendência a depender de hormônios, tá? Mas essa relação hormonal a gente tem que olhar com critério. Qual é a relação hormonal para lesões do endométrio, hiperplasia, adenocarcinoma? Qual é o hormônio? Estrógeno. Não é isso? É hiperestrogenismo. Hiperestrogenismo. Tá bom? Qual é a relação hormonal para o leiomioma? Estrógeno e progesterona. Estrógeno e progesterona. Mais a progesterona, inclusive, do que o estrógeno, tá? E lembrar também do hormônio lactogênio placentário, tá? De hormônios da gravidez. Ok? Então, qual que é a história aqui? O que provavelmente está acontecendo com essa paciente que a gente está vendo? Eu não sei nada, né? Mas provavelmente esse leiomioma já está aqui há muito tempo. É um leiomioma que apareceu enquanto a paciente estava na idade fértil, tá? É um leiomioma que não está provocando manifestações clínicas nessa paciente, ok? Quando ela chegou lá na frente, lá na fase da menopausa, da perimenopausa, aqueles ciclos anovulatórios daquela história da menopausa, fez aparecer o hiperestrogenismo, ela desenvolveu hiperplasia de endométrio, e a partir da hiperplasia ela evoluiu para um adenocarcinoma de endométrio. Tá? Então ela está provavelmente manifestando o quadro através de sangramento uterino anormal, certo? E aí, durante aí a investigação diagnóstica da paciente, foi encontrado o leiomioma, que é uma lesão secundária, não é o que nos interessa aqui, e o que está nos interessando mais é a lesão do endométrio. Ok? Não. A hiperplasia tem relação só com o estrógeno. Ok? Para o tratamento da hiperplasia de baixo grau, a gente pode contrabalancear com a progesterona. Entendeu? E aí a hiperplasia desaparece. Tá? Mas ela não tem relação de patogênese, de etiologia com o estímulo da progesterona. É só o estímulo do estrógeno. Entendeu, Bruno? Tá bom? Turma, com isso, nós acabamos. Tá certo? Nós acabamos. E fica aí, ó,
a minha dica para quem quer gastar algum tempinho do isolamento, né, social. Gilmore Girls, ok? Eu amo essa série, Gilmore Girls, tá? Fica aí a minha dica. Até sexta, a Bruna já lembrou aqui, muito bem. Até sexta-feira, 9 horas. Nós vamos falar sobre ovário. Ovário. Ok? Beijos. Fiquem bem, fiquem com Deus. Ok? Tá? Desestressa, relaxa. Ok? Show atenção. Foi lindo. Amei. Tchau.